bem-vindos ao CCAV Cast, o podcast do Contabilidade Consultiva ao vivo. E hoje estamos aqui com a Josiane Rocha, que está nada mais, nada menos do que 27 anos na área e tem um negócio contábil focado em empresas do lucro real e educação. A gente vai conhecer toda essa história agora. Seja muito bem-vinda, Josiane. Obrigada, Dani. Um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco da minha trajetória, principalmente aqui no CCAV, um movimento que praticamente mudou a jornada ali, o rumo da nossa história. E eu quero começar entendendo como tudo começou. Então, quando começou o seu negócio contábil e como você criou ele, né? Então, as pessoas estranham quando a gente fala ali, 27 anos de jornada, né, nesse mundo contábil. É que eu comecei no estágio ainda de contabilidade, né? Com 15 anos ali, eu iniciei no escritório de contabilidade, meu primeiro emprego, e daí eu trago toda essa bagagem de experiência, de ter iniciado a minha jornada dentro de um escritório. Trabalhei pouco tempo ali e logo após eu fui para uma experiência de um grupo de grandes empresas, né? Era um grupo muito grande na minha cidade, ali no Marabá, no estado do Pará. E lá eu tive a oportunidade de crescer. Eu entrei como auxiliar de escritório e trabalhei por quase 15 anos e saí até então como uma das diretoras e contadora desse grupo. Legal, e aí decidiu criar o seu próprio negócio. Isso, essa história, inclusive, eu não sabia o quanto que ela poderia impactar a vida de outros profissionais, de outros contadores. E numa conversa ali informal, numa entrevista também com o Pedro, ele quis saber um pouco da minha história e falei, olha, eu vim de uma transição de carreira, eu saí de uma CLT, eu abri a minha empresa em 2013, só que eu só tomei coragem de migrar 2 anos após e criei coragem de sair, né, para a minha empresa e até hoje estamos lá, já com 12 anos. Então eu vim dessa transição, eu saí de um salário muito bom e fui para um prolabore muito certo ali, né, então quase 20 mil reais de salário e saí para um prolabore que não era nem R$ 1.000. Então, eu passei por quase 6 meses trabalhando com saldo rescisório e eu tinha uma meta, tinha uma visão que era crescer, né? Então, a partir do momento que eu vi aqui, que eu participei do primeiro movimento, me conectei bastante, que é uma energia incrível. Falei, não, eu quero fazer parte dessa história. E quando o Pedro ouviu a minha história, que me convidou para subir no palco, e eu contei de como foi essa minha jornada de transição de carreira e isso começou a impactar a vida de outros contadores. Eu acho que isso, para mim, é incrível. Isso foi em 2023, né, que você subiu no palco do CCAV? Em 2023. E aí, como que foi aquela recepção, né, de contar essa história para quem estava ali assistindo? Como que você percebeu que essas pessoas receberam essa história? Então, a gente mensura muito isso pela participação do Instagram. Então, quando eu subi, tinha ali em torno de 700 seguidores, e isso, alguns funcionários que estavam participando, eles acompanharam a minha ida ao palco e o meu retorno. Quando eu desci do palco, tinha uma fila me aguardando para tirar fotos, e logo depois eu me surpreendi com os mais de 1.000 seguidores ali que eu consegui, né? Então, eu fiquei muito, né, para quem vem ali de uma região que não tem muito hábito, fica muito está nos grandes centros. Não está nos grandes centros e aquilo para mim foi muito novidade, mas nos tornar uma inspiração, né, a tua história se tornar uma inspiração para outras pessoas, isso para mim não tem preço, isso vale mais que tudo. Então, gosto muito de estar aqui, me sinto, saio da rotina total. Gosto de me conectar com tudo isso aqui, as pessoas, esse movimento, ele enriquece, cresce muito, a gente cresce, e é verdade que a gente cresce 3 anos em 3 dias. Imagino, muito conhecimento por aqui. E Josiane, você comentou que passou então por alguns momentos desafiadores. Sim. Realmente, assim, saiu da zona de conforto, já que estava ali numa posição muito boa dentro do escritório contábil, para investir no seu próprio negócio, né? Sim. Como que foi em relação aos obstáculos durante esse processo? Teve alguma coisa que te marcou durante esse período, que foi bem desafiador e você precisou lidar? Sim, eu falo a questão da captação de clientes. A contabilidade, ela vive hoje muito por indicação. Então, você ser o comercial, ser o vendedor, para mim foi um dos maiores desafios, eu ser a vendedora do meu negócio.
E quando eu entrei no meu escritório, eu já tinha funcionários. Eu não entrei já assim para operação, eu já entrei assumindo uma posição estratégica. E esse foi um diferencial. Foi algo que eu quis fazer pela minha empresa, porque eu já tinha um pensamento inovador, né? Então eu queria algo diferente. Então eu já sabia um pouco ali do conceito de ser contadora consultora. E eu lembro que pedi apoio até ali do Sebrae para a parte do marketing. E a gente construiu toda a estratégia de marketing, construímos portfólios, pastas, e na minha cidade tem um shopping bem grande. Daí eu falei, eu não tinha 15 clientes na minha carteira. Acho que o faturamento era em torno de 15 mil reais. Já tinha uma folha de pagamento, tinha departamentos. Mesmo que fosse um funcionário por cada departamento, eu tinha. Então, qual foi o maior desafio? Foi eu ter que colocar a minha meta de vendas. Então, eu fui de porta em porta. E eu lembro que eu peguei um dia, uma tarde, fui para o shopping. Espalhei, fui de porta em porta, fui em cada loja, falar da minha empresa, falar do meu trabalho e entregava a pasta, o portfólio para cada empresário. E já deixava ali algumas agendas já, né, marcadas. E daí, uma grande decepção, né? Eu como vendedora essas mais de 15 empresas que eu visitei, eu não consegui converter em nenhuma venda. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Então, eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo errado, vou ter que voltar, vou ter que sentar novamente para aprender aonde que eu tô errando. E eu, como eu fui sempre muito curiosa, e sempre busquei algo, né? O que eu tô fazendo de errado? E sempre busquei na internet ali professores, cursos. Gosto muito de estudar. Então, deixa eu mudar a estratégia. Um certo dia, um colega me ligou. Daí ele falou, Josinha, você saiu da empresa? Você está com seu escritório agora? Eu também saí, eu quero abrir minha empresa. Você abre para mim? Eu falei, abro. Eu falei, olha, de repente isso pode ser uma oportunidade. Então, a segunda estratégia. Utilizei o meu network, a minha lista de contatos. Os amigos ali do trabalho, era uma empresa que tinha ali mais de 3 mil funcionários. Então, eu comecei a fazer um contato. E daí, aquele amigo que entrou em contato com outro amigo, que foi para o outro amigo, e eu tinha 6 meses, né? Então, nesses 6 meses, eu consegui atingir a minha meta e eu finalizei aquele ano de 2015 com a marca de mais de 50 clientes. Eu iniciei em junho de 2015 com 15 e finalizei o ano de 2015 com mais de 50, utilizando essa estratégia da lista de contatos. Legal, e isso é um insight para quem está assistindo a gente aqui agora, Sim. Que de repente está tentando conseguir cliente, mas está indo por esse caminho mais difícil de não ter zero contato, né, com a pessoa, sim, sendo que ele já pode ter, de repente, uma lista de pessoas que ele já tinha algum certo relacionamento e o caminho é um pouco mais fácil, dá para falar. A palavra-chave é relacionamento, né? Não negligencia a questão de uma reunião, uma visita, né, um presencial. Principalmente hoje, nós estamos aí muito na internet, no marketing digital, mas os empresários, eles dão muito valor ainda a uma conexão, a um contato telefônico, a uma visita, nem que seja para tomar um café, bater um papo. Isso é muito importante, é uma dica assim que eu prezo muito por isso, sabe? E, Josiane, a partir de que momento você conheceu o Pedro, né, na sua trajetória, né? Já que você comentou que participa ainda, né, de alguns programas dele, frequentou o primeiro evento que teve, né, do CCAV, a gente estava comentando sobre isso aqui nos bastidores. Sim. Então, quando você conheceu ele? Nessa busca por conhecimento, como melhorar a performance da minha empresa, eu entrei na internet, ali no YouTube, e encontrei o Pedro falando sobre a contabilidade consultiva. Fala, contador, contadora. Eu falei, olha, eu gostei da dinâmica dele. Então, eu já sigo o Pedro ali, acredito que desde 2018. E acompanhei ali, né, os cursos dele. Ele lançou o Contador Consultor, a plataforma de cursos, e mergulhei ali. Eu tinha uma dor, que era aprender a vender, né? Porque foi uma decepção ter visitado mais de 15 empresas e não ter fechado uma venda. Foi bem nessa época que você não tinha conseguido. Foi nessa época. Então, daí eu falei, achei. É esse cara aqui que eu vou aprender a como performar a minha empresa. Comprei o
o curso dele, né, contador consultor, mergulhei no curso e as dicas eram incríveis. E ele falou, olha, eu não tenho, né, eu era muito tímida, né, eu sou muito tímida, mas isso é uma virada assim de chave que a gente traz no nosso dia a dia. E eu fui colocando em prática. Então, assim, o grande segredo que eu digo assim, falo para quem me pergunta, o que você fez? Eu executei. Eu coloquei em prática as dicas que o meu mentor me trouxe. Então, veio a pandemia e daí nós crescemos 40% na pandemia. Enquanto muitos contadores estavam ali preocupados com o servidor que era local, com o home office, a minha equipe toda trabalhou de casa e eu também tive condições de trabalhar, né, de home office. Nosso servidor já estava na nuvem e nós crescemos 40%. Sabe por quê? Porque as dicas do contador consultor me fizeram entender que nós precisávamos nos importar com o nosso cliente. Então, nós estávamos ali elaborando uma planilha para fazer o cálculo da vida útil, da vida financeira do cliente. Quanto tempo que a empresa dele iria sobreviver. Nós estávamos no período de pandemia, numa incerteza, ninguém sabia como que ia ficar, né? E os bancos oferecendo empréstimos. Eu falei, olha, vamos ver como é que está o tempo de vida da sua empresa, vamos calcular a saúde financeira da sua empresa. E olha lá, né? Nós nos diferenciamos ali entregando algo de muito valor para o nosso cliente. Então, após essa experiência, a gente aumentou a nossa carteira porque um foi indicando aquele trabalho, né? Aquela experiência. Olha, vai lá para o escritório, lá para a Josi, lá eles fazem um trabalho diferenciado, um trabalho mais próximo. Então, percebi que ser contador, consultor faz muito sentido na vida do cliente, né? Lógico que é aquele cliente também que quer, porque tem perfis, né? Então, tem perfil de cliente que só quer mesmo que você entregue o básico, mas eu sempre falo, mesmo que seja o básico, entregue um básico bem feito. Mas, além do básico bem feito, você foi se diferenciando, então, ao longo da sua trajetória com esses aprendizados que começou no curso, sim, né? Sim. E depois entrou para a mentoria. Como que foi isso? Então, com o crescimento, Dani, vem a dor, né? Então, vem o descontrole. Então, eu falo que não é sobre só faturamento. O crescimento no descontrole, o faturamento não faz sentido. Então, eu cheguei a um momento, estava ali chegando a casa de 100 clientes, faturamento muito bom, mas faltava algo. E agora? Porque eu cheguei assim no ápice do que eu precisava fazer, eu já tinha feito. Então, veio, né, a grande virada ali, o CCAV, onde eu tive a oportunidade de anotar ali, até trouxe aqui o caderninho do poder. Eu tenho ainda o meu da primeira edição, e eu anotei vários insights. Eu falei, é isso. Entrei para o programa, na época o Pedro lançou o programa Scale, né? Me inscrevi no programa, e em 2023 eu tive a oportunidade de ingressar e continuei ali executando aquilo que ele nos propunha fazer. Envolvi marketing, né? Crescimento em marketing comercial, me tornei uma excelente vendedora. Consegui entender, né, mais sobre pessoas, porque é uma dificuldade que nós contadores temos. Desenvolvi muito a minha liderança, porque você tem que trabalhar sobre isso. E preparei pessoas, implantei cultura na empresa. E eu percebi que ao longo desses anos, cada ano nós tivemos um marco, né? Nós tivemos o primeiro ano do começo, do início, 2023 a virada, 2024 novas soluções. E aí, daí a gente está aqui hoje, né? Com novos horizontes, com uma inovação enorme aí que a gente criou. E você falou no início, né, Jô, lucro real, de onde que veio? Eu trago na bagagem uma autoridade, né, a minha expertise. Eu sou contadora, já com formação e também especialização tributária. Sempre fui maluca ali, né, pelo CTN, né, o nosso Código Tributário Nacional, sempre gostei. E quando veio aí a questão da reforma, eu falei, cara, que bom que a gente está vivendo isso aí nesse momento,
Então, é uma oportunidade, esse momento de você mergulhar nesse conhecimento, né, desse mar de conhecimento novamente, e falar mais sobre aquilo que a gente domina, que é o que a gente sabe fazer, que é o lucro real. Mas nós atendemos lucro real, presumido, simples nacional. A gente tem MEI na nossa carteira, mas o que a gente domina, o que a gente sabe fazer com excelência, nós fazemos lucro real, mas a gente gosta mesmo de contabilidade, né? Então, a gente faz ali contabilidade, que é algo que eu acho que é algo que é o nobre da nossa profissão. Você tem que ter domínio, você tem que saber, e você tem que também saber se relacionar muito bem com o seu cliente. Maravilha. Josiane, você comentou que em 2023 foi o ano da virada, que foi o ano, inclusive, que você entrou para a mentoria. Sim. Por que você acredita que foi o ano da virada? Você falou que estava ali já sofrendo algumas dores relacionadas ao crescimento. Então, primeiro foi conseguir os clientes e agora, né? E aí, essa era a dor. E como que o programa te ajudou a avançar? Ele me ajudou principalmente na minha mentalidade, porque quando a gente está nesses primeiros patamar, né, nesses primeiros degraus que Pedro fala muito bem, a gente está focando ali naquela escalada. E cada escalada, cada degrau, ele fica cada vez mais difícil. E daí, às vezes, a gente esquece que nós temos um CPF para cuidar. Então, para mim, isso foi a grande virada. Eu sou mãe, sou mãe de 3 filhos, sou casada, tenho 23 anos de casada. E o meu filho mais velho vai fazer 22 anos, que inclusive trabalha conosco. E em algum momento eu esqueci do meu CPF. Então eu cheguei a um momento assim, estava muito bem a empresa, mas faltava algo, né? O quê? Daí foi aonde eu vi uma frase que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então eu passei a cuidar mais de mim, e aí foi aonde eu falo que é a grande virada, porque eu passei a investir mais no meu desenvolvimento, na minha liderança e principalmente trazer isso para o meu time. Então aqui eu consegui me conectar com consultorias de RH, né, com mentores de RH, onde conseguiram me ajudar no meu desenvolvimento, tanto técnico quanto pessoal. Né? Então, o cuidar de mim, né, vir mais vezes a São Paulo, estar conectada com os amigos, isso fez uma grande diferença, mas ter também tarefas básicas que você precisa fazer para cuidar de você, isso fez uma grande diferença na minha vida. Inclusive, você falou sobre também, além de aprender, ter esse networking com outras pessoas, sobre a parte técnica. Sim. E eu estava até aqui pensando, muita gente começa escritório de contabilidade, acredito que deve ser até comum, atendendo empresas menores, atendendo MEI, Simples Nacional. E hoje você, como comentou, é focada em lucro real. Desde quando você é focada em lucro real? Você falou que sempre gostou, né, dessa parte um pouco mais técnica, mas o que te levou a ter essa vontade de trabalhar com empresas mais complexas, já que, para quem está começando, é mais difícil, né? Sim, essa vontade veio da minha bagagem mesmo de conhecimento. Eu trabalhei com um grupo de mais de 100 CNPJs. Então, tínhamos 300 CNPJ na rede, no grupo. E eu comecei ali pequenininha, né? Só sobre o lucro real. Então, se eu te disser que eu sabia mais lucro real do que Simples Nacional, então eu tive que aprender o Simples Nacional, porque eu não entendia esse regime tributário, não entendia por que era simples o nome. Mergulhei ali no estudo da lei complementar e eu não vi nada de simples, mas achei interessante, porque todas as empresas queriam ser Simples Nacional. Então, o lucro real veio da minha expertise técnica mesmo, e daí como performar os nossos colaboradores, né, que vinham ali às vezes sem experiência, ou na maioria das vezes de outras contabilidades que não tinham essa base do lucro real na sua carteira. O lucro real sempre foi visto como um bicho de 7 cabeças, um vilão, mas que agora a gente está vendo aí um novo cenário. Com a reforma tributária, você tem que conhecer bem do regime, conhecer bem da não cumulatividade. E hoje eu vejo assim, realmente eu estava certa, né? O lucro real, ele, para mim, é um regime muito bom para você trabalhar, porque você entrega muito valor sobre o seu papel de ser contador. Então, você ensina sobre controle para o seu cliente, você ensina sobre organização,
você ensina sobre gestão para o teu cliente, não que os outros você não consiga fazer isso, mas os empresários que têm ali um interesse por um regime diferenciado que possa trazer uma economia tributária para a sua empresa, a gente consegue mais oportunidade, mais valor. Então, não foi somente sobre ticket médio, foi algo mesmo de fazer um trabalho bem feito para os nossos clientes. Então, mas eu não deixei, né? A ideia seria manter o lucro real, mas as pessoas também queriam ter a nossa contabilidade. Então, vamos fazer assim um inicial para você, tipo scale e master aqui. Então, você começa com a gente, né? A gente vai acompanhando a tua performance. E hoje nós temos vários casos de sucesso de clientes que nós conseguimos ali economia de 70% na carga tributária. Temos cliente que começou como pequenininho ali, Simples Nacional, e hoje já são lucro real, e a gente tem depoimentos, a gente gosta muito disso. E o ensinar está na veia, né? A gente gosta de ensinar, orientar os nossos clientes. A gente gosta tanto que, às vezes, eles ligam para a gente nos ensinando. Então, a gente ensina tanto que acaba que isso volta para a gente. E é maravilhoso. Eu acho que toda profissão que a gente escolhe com o coração, a gente consegue entregar algo muito bem feito. Legal, com certeza. E eu vi uma frase sua, que inclusive tem muito a ver sobre isso que você está falando, que é que o seu objetivo não é simplesmente gerar guia, né, fazer o básico, que você comentou, bem feito, óbvio, Sim. mas gerar lucro, gerar margem para o seu cliente. É isso. Como que você passou a ter essa visão de preciso gerar margem para o meu cliente e como eles passaram a ver isso, né? Porque geralmente eles conseguem visualizar o valor que você está entregando para ele. Não é simplesmente alguém que está resolvendo uma burocracia, mas alguém que está me ajudando a crescer e crescer financeiramente. Então, nós somos contadores e nós, para ter uma empresa, nós precisamos também aprender sobre gestão, né? Nós precisamos ser empresários também. Então, quando eu passei a entender mais que eu precisava ser empresária, eu comecei também a ouvir mais as dores dos nossos clientes. Então, o cliente chegava muito na entrada, ou quando eu visitava entrevistas de fechamento de contrato, de propostas, era recordista, assim, sabe? O que eles mais, top 10. Tô pagando muito imposto. Então, eu comecei a fazer um trabalho de consultoria financeira, começava a analisar o financeiro dele, e daí eu olhava algumas práticas que ia muito mais além do que aquela dor do pagar muito imposto. Era a prática mesmo de gestão do negócio. Aonde que estava indo o dinheiro, como que ele aplicava e o custo operacional. Então, eu vendi a ideia e continuo vendendo até hoje. Uma empresa que tem ali uma lucratividade pequena e fatura muito, nós precisamos olhar com cuidado, né, sobre a gestão do teu negócio, os teus custos, os teus gastos e o que eles são, na verdade, o que eles podem voltar para você de uma forma de crédito. Então, a gente faz hoje um trabalho que é um trabalho diferenciado. Nós criamos uma metodologia própria para quem quer migrar para o lucro real, que a gente chama de onboard contábil. Então, o cliente, ele entra, a gente prepara ele, a gente analisa para ver se tem uma viabilidade. É como se fosse um diagnóstico tributário. Então, a gente tira cliente do Simples Nacional, volta cliente para o Simples Nacional, a gente tira do presumido, volta para o presumido, a gente faz esse trabalho. E o cliente gosta disso, quando ele nos conhece, a gente fideliza ele, porque a gente mostra na prática a realidade dos fatos. Então, nosso Brasil ele tem uma complexidade muito grande na matéria tributária. E o cliente ele não conhece. Então, a quem ele confia a sua empresa, né? Então, tem que ser o contador. Então, o contador é o papel do consultor. Então, eu prego muito essa frase, que o contador ele tem que se importar, né? Não somente pelo honorário que ele paga, mas se você conseguir se importar mais pelos números do cliente, você consegue até, na hora de aumentar o honorário, consegue até converter para um percentual melhor, né? Numa queda da empresa, do seu cliente, ele vai pensar 3 vezes antes de ser o primeiro corte, ser o contador. Então, ao invés de ele ligar para você para reduzir o honorário, ele vai te ligar para perguntar o que ele faz, né? Então, esse é um diferencial
de quem está próximo do cliente. Então, isso, Dani, foi o que eu vim fazendo, assim, ao longo dessa minha jornada aí de 12 anos de empresária, né? Então, a gente tem uma carteira, né, muito fiel, os empresários, a gente tem uma relação de amizade e a gente tem uma relação, assim, amizade que eu falo no sentido da intimidade que gera, né, no dia a dia do negócio. E mesmo não sendo lucro real, a gente consegue, né, uma performance também com essa pegada ali do mostrar o valor para ele do seu negócio também. Não somente o papel do vou enviar informações para o meu contador, vou gerar alguma coisa. Então, se eu venho numa feira, se eu venho num congresso, eu vejo oportunidades que eu possa levar para o meu cliente, eu levo. Surgiu uma oportunidade de recuperar créditos, eu ofereço. Surgiu uma oportunidade de desenvolver melhor os funcionários dele, eu levo para ele. Então, surgiu uma oportunidade de falar sobre processos para melhorar a empresa dele, eu levo também essa proposta. Então, é tudo aquilo que a gente aprende no nosso meio, a gente consegue replicar para os nossos clientes. E isso, essa visão que você teve de ser realmente parceira do seu cliente, eu acho que é essa palavra, né? De quase como amiga, assim, de conselheira, né? Sim, exatamente. Conselheira é a palavra. Conselheira. Ela começou a partir do momento que você abriu a sua empresa ou também foi ao longo da sua trajetória que você foi sentindo que precisava entregar esse algo a mais? Não, desde quando eu abri. Eu abri a empresa em 2013 e eu só tomei a decisão 2 anos após. Mas antes de abrir, eu passei 2 anos estudando o mercado. Eu passei 2 anos ouvindo a experiência de quem já estava no campo de batalha, quem já estava na prática. E eu ouvi os dois lados. Eu ouvi o lado do empresário e eu ouvi o lado dos meus colegas contadores. Então, os colegas contadores, eles diziam, o cliente não envia nada no prazo. O cliente atrasa o honorário. Eu estou cansada dessa vida. Eu pensava, mas o que a gente pode fazer de diferente? Daí, quando eu ouvi alguns empresários, que meu contador só me manda guia. Meu contador não me liga para dar uma notícia boa. Eu falei, olha, eu preciso fazer algo diferente. Então, que tal eu me conectar com esses empresários, mesmo que seja por mensagem, mesmo que seja por telefone, o nosso dia a dia é corrido. Então, a nossa carteira hoje de cliente, eu não consigo falar com todos, mas nós temos clientes chaves. E aí é onde faz muito sentido você montar uma equipe para que aquela equipe consiga fazer aquilo que você vinha fazendo. Mas não quer dizer que eu não vou atender aquele cliente que quer falar comigo. Então, a gente faz agendamento, a gente marca um horário, mas a gente se conecta com esse cliente, sabe? Então, eu tenho cliente que se recebeu uma mensagem, oi, como é que você tá? Como é que foi o seu mês? Eu percebi aqui que você teve uma evolução, parabéns. Então, são pequenas atitudes que transformam, né, a visão que o seu cliente tem a seu respeito. Muito legal. E é legal perceber isso, que você começou esse processo em 2013. Sim. Né? Então, é uma época ainda que não se pensava muito nessa parte de contabilidade consultiva. Não. Como que foi quando você entrou para o Scale? Se isso te ajudou a abrir um pouco mais, a entregar ainda mais valor para o seu cliente e a transição para o Master? Entrar pro Scale foi algo incrível. A energia, o network que a gente tem aqui, eu assim, mais do que falar sobre as tuas dores, porque no nosso meio contábil, aqui a gente tem um momento da gente se conectar e falar sobre as nossas experiências. Então, aqui a gente encontra colegas do Brasil inteiro. Então, eu achei isso fantástico. Enquanto que na minha cidade, isso não acontecia. Lá na cidade, no nosso meio ali, a gente vai para um evento de contabilidade para falar de obrigações acessórias, para falar de SPED, de impostos, e a gente não fala do nosso negócio, porque a gente é visto como um concorrente que deveria ser parceiro. Então, quando eu vim para o Scale, eu gostei porque eu fui guiada, né? Então, foi feito um diagnóstico de como estava a minha empresa, porque eu sentia assim que eu estava travada. Eu precisava sair, tinha algo. E como eu falei, eu estava vivendo um processo que eu não entendia o porquê que eu estava travada. E ali eu consegui entender que era algo sobre o meu pessoal. Então, foi buscando terapia, foi buscando o desenvolvimento da minha liderança, que eu consegui destravar.
E dentro de um ano, eu consegui virar o faturamento da minha empresa. Com aquilo que eu já sabia fazer, eu consegui performar, eu consegui transmitir isso para outras pessoas chaves, consegui criar um time de liderança, implantei a cultura da empresa e fui executando cada orientação dada, recebida ali no programa. E daí em 2020, ano passado, 2024, aqui no CCAV, eu consegui contar ali os números, né? Que surpreenderam a todos ali no comecinho. Conta pra gente também. Então, eu saí ali, quando eu entrei no Scale, eu tinha ali, acho que eu não tinha 100 clientes. Então, nós dobramos a carteira, nós chegamos a um marco ali de 200 clientes. E um faturamento de 100 subiu ali para 200k. Nossa. E daí, quando eu performei ali para ir pro Master, o faturamento já estava chegou a casa de 250k, e aí a gente não parou mais de crescer, né? Então, o próximo objetivo é 500k. Se a gente está preparada para isso, a gente nunca está vivendo um dia após o outro, que a escalada ela tem que manter, mas estar aqui nesse campo de batalha faz todo sentido, né? Trazer, vir, sentar sempre, ter a humildade de sentar sempre para poder aprender e levar conhecimento para o teu cliente, né? Trazer ou se importar com ele, né? Quando você consegue entender que isso faz sentido, os números, Dani, é consequência, o faturamento é consequência. Hoje a gente continua crescendo, o foco agora é melhorar a performance de lucratividade e novos negócios, né? Então, até agora, nesses 27 anos de crescimento, de conhecimento, de participação de campo ali no mundo contábil, eu tinha um sonho. Sempre, na verdade, eu não te falei, mas como que veio, né, a Josi se tornar contadora? Na verdade, não foi de mim essa motivação, partiu do meu pai. Meu pai, quando eu consultei ele, que segundo grau que eu, né, poderia fazer, na minha época eram só 3. Eram administração, contabilidade e magistério. A minha família é toda professor. Então, tu já imagina, né, o que eu queria ser, professora. Só que daí o meu pai externou o desejo de que queria uma filha trabalhando no escritório. Fui fazer uma pesquisa, vi que era escritório que tinha a ver com contabilidade. Foi aí que eu fui parar no escritório de contabilidade. Mas sempre com essa pegada. Então, eu penso que a contabilidade consultiva, essa conexão que a gente tem com o cliente, também veio do meu desejo, do meu sentimento de educação. E esse ano, no finalzinho do ano passado, eu comecei a colocar isso no papel, esse objetivo. Eu comecei a entregar, fazer algumas turmas, né, presenciais, ensinando sobre lucro real, ensinando sobre formação de preço, algo que o cliente mais gostaria de aprender. Então, eu comecei tendo ali uma experiência na minha cidade, ainda rola muita questão do presencial. E daí eu falei, olha, quem sabe, de repente, um dia a gente consegue construir uma plataforma para ensinar algo online, né? Daí entrei em contato com o Pedro, um grande incentivador, mas naquele momento ele me deu um freio. Disse, Jô, tu tá crescendo. Que tal você continuar focando no teu negócio e não adormece, deixa esse projeto no caderninho do poder e aí no momento certo a gente te direciona, tudo bem. Quando foi no início desse ano, voltei novamente com a ideia, e agora? Agora vamos startar esse projeto. E daí a gente começou. Nós lançamos, o nome da minha empresa é Cedo e Contabilidade, e nós lançamos a Cedo Educação. E a gente está gostando muito de entregar conhecimento aos empresários, aos funcionários deles e a outros contadores também ali da região. Iniciamos ainda no formato presencial, hoje a nossa sede é própria. Foi uma grande conquista também que a contabilidade nos trouxe, nós conseguimos construir a nossa sede e já tem 7 anos que a gente está na sede própria. E lá é um prédio, a sala de cima, eu morava, né? Era residencial e comercial, e a gente se mudou, porque uma outra grande realização também, que era um sonho, era morar num condomínio, mais afastado ali da cidade, ter mais qualidade de vida, e eu consegui realizar esse sonho esse ano, e eu desocupei a parte superior
do prédio para investir na sala de educação. Então, a gente tem previsão aí de inauguração a partir do dia 1º de agosto. E é uma grande realização pessoal, ser contadora, consultora e professora agora também. Muito legal. E era algo que você precisou escolher lá no começo. Sim, e sim. hoje você conseguiu unir, né? Sim. Tanto a contabilidade quanto a parte de educação. É sobre propósito. Então, o que diferencia uns contadores de outros, né? A gente escuta muito. Se você conseguiu, eu também consigo. Qual é a diferença? Eu falo sempre que primeiro a mentalidade e comportamento. Olhe para você, olhe para a sua vida. Do jeito que está a sua vida, está a sua empresa. Se você não está bem consigo mesmo, você não vai performar na empresa. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando. Então, conserta onde está faltando, conserta o que está quebrado, se são as emoções, sentimentos, conserta essa parte aí, que você vai continuar prosperando, continua crescendo. Muito legal, realmente uma inspiração aqui pra gente. E para finalizar, o que você diria para contadores que estão querendo avançar, estão querendo crescer o seu negócio contábil? É um recado assim que eu trago de coração, é que a jornada contábil, ela nunca foi fácil. E se fosse fácil, eu acho que não teria a mesma motivação que nós temos hoje, principalmente de estar aqui, de abrir mão, de estar com a família, de estar com as pessoas que você mais gosta. Então, olhe para o seu interior, olhe e revise os seus objetivos e foque naquilo que realmente importa para você, que significa para você. Tenha sempre um planejamento, sempre tenha uma estratégia. Não vá, mesmo que você ouça aqui a minha história, se fizer sentido para você, tem vários insights aqui que eu trouxe, coloque no papel e dê uma meta, né? Coloque uma meta SMART para ser alcançada. Foque no crescimento, mas foque também em você, né? Primeiro você, depois a sua empresa, e os dois caminhando juntos dá certo. Maravilha, muito obrigada então a participação aqui da Josiane Rocha, compartilhando um pouco da sua história e com certeza inspirando muita gente. Obrigada pela participação, Josiane. Obrigada a você. Até o próximo podcast CCAV.